vocês? Hoje nós vamos para a lição 8 do nosso discipulado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixa aquele like, tá ok? O tema de hoje eu vou falar sobre o cristão e o dízimo. Então, nós estamos na Nova Aliança, né? Eu peguei aqui como base 2 Coríntios, capítulo 9, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Em 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo vai estar falando sobre a oferta voluntária e como administrar e contribuir, administrar a contribuição desses recursos. Eu vou ler aqui a partir do versículo 5 até o versículo de número 10. Diz assim: portanto, tive por coisa certa necessário exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção. A vossa bênção, ele está falando aqui da parte da oferta, do recurso, já antes anunciada, para que esteja pronto como bênção e não como avareza. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da nossa justiça. No Novo Testamento, né, já deixando bem claro, na Nova Aliança, né, em si, os discípulos apóstolos aqui nas suas epístolas, dando mensagem para a igreja, eles não abordam diretamente você tem que dar o dízimo como um mandamento explícito igual é na Velha Aliança. Por quê? Se você voltar aí atrás, né, na aula 6, que é sobre as duas alianças, né, a Velha Aliança e a Nova Aliança, a gente vai ver que a Velha Aliança é um emaranhado de 613 mandamentos que são ordens e que a nação de Israel tem que seguir. A Nova Aliança não. A Nova Aliança ela não é escrita. Ela é escrita no nosso coração por intermédio do Espírito Santo, que vai nos acusando do que é certo e o que é errado. Então nós somos as cartas vivas de Deus. Deus ele não precisa escrever no Novo Testamento os mandamentos. No nosso coração, por princípio, a gente tem que entender o que a gente deve fazer e o que não deve fazer. Aqui eu li o texto sobre ofertas voluntárias, mas se você analisar, à luz da palavra de Deus, os princípios do que ele está dizendo aqui nas ofertas voluntárias, com o que é dito lá no Velho Testamento, em várias passagens falando sobre o dízimo, a gente vai ver que o princípio é o mesmo. A gente vai ver aqui que é para contribuir com os órfãos, a viúva, necessitado. Aqui a gente vai ver a lei da semeadura. O que semeia pouco, pouco também vai colher. O que semeia muito, muito também vai colher. A gente vê o princípio da primícia, que caminha lado a lado com o dízimo. A gente vai ver que no Novo Testamento Paulo fala, lá em Timóteo, capítulo 5, que o obreiro é digno do seu salário. Ele está fazendo a referência ao quê? A tribo de Levi, na Velha Aliança, que era sustentada pelo dízimo. E por isso que eu não vou me ater aqui a Malaquias 3,10, em que fala do dízimo, que se você não estiver dando dízimo, você vai estar roubando de Deus, até porque isso é uma expressão equivocada. Se você ler lá em Malaquias 3, capítulo 10, fala que quem está roubando de Deus é o próprio os filhos do sacerdote que estão metendo a mão no dízimo da oferta, não é quem não está dando dízimo. Às vezes o pessoal usa essa mensagem erradamente na igreja. O canal aqui, né, Teologia Biblista. Por que eu botei esse nome de Teologia Biblista? Porque o enfoque é trazer o estudo baseado no que a Bíblia ensina, né? Baseado em que a igreja tal e que doutrina tal defende, não. Aqui é a luz da Bíblia, o que a Bíblia fala. Por isso que eu não estou vindo aqui defender o que a igreja tal fala, não. Aqui é o que a Bíblia fala. E eu estou pegando a Nova Aliança, a passagem no Novo Testamento, na Nova Aliança, Paulo falando a respeito da contribuição. Aqui a lei da semeadura, ela é a mesma coisa no Velho Testamento. Você dá para você poder colher. Isso permanece por princípio, como no Velho Testamento é. No Velho Testamento a gente sabe que o dízimo era mantimento, né? Não era dinheiro como é hoje. O dízimo era anual,
é porque se era mantimento, não se colhe a plantação todo mês. Se colhe e no ano você pegava 10% de tudo que você colheu e entregava o dízimo para a tribo de Levi administrar o dízimo. E pegava-se os 10%, as primícias. Pegava a primícia do dízimo e entregava essa primícia do dízimo. Isso estou querendo dizer que o dízimo e as primícias, ela anda lado a lado. A gente vê lá o dízimo anterior à lei, tem desde Caim e Abel, tem Abraão entregando o dízimo e tem Jacó fazendo a Deus, o voto a Deus de entregar o dízimo de tudo que Deus desse a ele. Então a gente vê lá que a oferta que Caim, que Abel dá a Deus, que é o cordeiro, e é a primícia do cordeiro, Deus se atenta para a oferta de Abel, e Caim, que deu ali a sua oferta do seu fruto da terra que ele plantou, e não deu a primícia, Deus não se atentou à oferta de Caim, mas se atentou a de Abel. Então isso aí já era o princípio do dízimo anterior à lei do Velho Testamento. A gente vê ali Abraão, né, dando o dízimo a Melquisedeque, muito antes da lei de Moisés, ele sendo grato a Deus, né, fazendo esse voto de gratidão a Deus, por Deus ter dado a vitória dele, porque Abraão ele vence ali exércitos de reis por milagre. A Bíblia não aborda exatamente como ele venceu, mas Abraão não tinha um exército ao lado dele para guerrear, não. Ele ganhou provavelmente ali a luta sem lutar por uma obra milagrosa, e ele liberta Ló, e ali quando ele entrega o sacerdote, encontra, né, na volta o sacerdote Melquisedeque, que também era rei de Salém, ele entrega ali o dízimo. E ali a gente vê quando Deus ele aparece para Jacó, promete a Jacó que a bênção se estenderia, a bênção de Abraão e Isaac estaria se estendendo a Jacó. Jacó ele faz um voto a Deus e fala que daria a Deus o dízimo de tudo quanto ele tinha. Então a gente vê que isso é um princípio que a gente tem que ser grato a Deus e honrar a Deus conforme o nosso coração. A gente vê aqui no texto, né, capítulo 7, cada um contribua segundo propor no seu coração, porque a gente tem que ofertar a Deus de coração. A gente vê que Jesus, quando a viúva deu as 2 moedas de oferta, estavam várias pessoas ali ofertando, entregando a oferta. Jesus ele fala, essa viúva entregou a oferta maior do que todo mundo. Ele não explica ali se ela só tinha aquelas 2 moedas, mas ela botou o coração dela naquela oferta. Talvez ali ela entregou tudo que ela tinha. Quantas vezes você talvez recebeu ali só R$2, R$10 do seu pai quando você era uma criança, um adolescente, e ali você botou no envelope do dízimo e entregou na igreja tudo que você tinha. Aquilo ali você colocou teu coração preocupado em estar investindo na obra de Deus, semeando no reino, e aquela sua oferta com certeza talvez foi maior do que hoje que você tem um bom emprego, tem um bom salário, e você às vezes tem pena de pegar 10% do seu salário e está entregando a Deus. Eu falo que na nova aliança, como é por princípio, não tem escrito uma obrigação que tem que ser 10%, Deus ele quer muito mais do que 10%. Ali no Testamento ele bota 10%, porque para não ser pesado para os israelitas, que eram homens de coração de pedra, de coração duro, e se Deus bota ali 30%, o povo ia pecar e não ia conseguir cumprir o mandamento. Então Deus só pediu 10%. Mas a gente vê, Romanos 12, que Paulo ele fala que Deus ele quer que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele está querendo dizer? Que a gente se entregue por inteiro a Deus. O que Jesus fala? Que nós temos que negar a si mesmo, deixar tudo que nós temos para trás, vender seus bens, repartir com os pobres e o seguir. É o que ele fala quando o jovem rico encontra com ele. Eu tenho seguido o teu mandamento, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus ele fala, só te falta uma coisa, vende tudo que tu tem e reparte com os pobres, depois vem e segue. Às vezes é isso que Jesus quer da gente. No Novo Testamento, o princípio tanto da velha quanto da nova, eu falei isso na lição 6, sobre as 2 alianças, que é o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e eu me entrego a Deus por inteiro, se realmente eu consigo praticar o amor, se eu sou tocado de Deus de tal maneira que eu consiga me entregar 100% assim para o Senhor, eu vou entregar tudo que eu tenho, vou me oferecer por inteiro a Deus.
É assim que funciona o princípio. Eu vou ler aqui também o versículo, né? 2 versículos que se encontram em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão com a tua fazenda e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos os teus lagares. Por que eu peguei esse versículo aqui para ler também? Porque o livro de Provérbios, que é escrito por Salomão, ele não está aqui interessado em estar explicando a lei de Moisés, não. O livro de Provérbios, o próprio nome do livro já diz, são provérbios. Esses provérbios aqui são conselhos que Salomão, que foi o homem mais sábio que pisou na face da terra, que teve, né? Ele está dando aqui conselhos que são princípios para a gente aplicar na nossa vida. E olha o conselho que Salomão está tendo. Honra o Senhor teu Deus com toda a tua fazenda, com tudo que tu tem, com todos os teus bens. E ele fala, e com as primícias de toda a tua renda. Olha aqui, caminhando de lado a lado, o dízimo e a primícia. E aí ele fala, olha a lei da semeadura, que também é princípio. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os teus mostros e os teus lagares. Então, às vezes, o homem, né, pela dureza do nosso coração, a gente não consegue ter o coração tão amolecido de forma a poder estar contribuindo. Então, a gente se aproveita que estamos debaixo da nova aliança para deixar de cumprir o mandamento da velha aliança. Mas o princípio do dízimo ele permanece, porque o princípio do dízimo ele é anterior à lei. Então, ele permanece para hoje. A gente tem que estar contribuindo, não é porque Deus precisa da nossa oferta, não. É a necessidade do homem de estar colocando a Deus acima de todas as coisas. É a necessidade do homem de estar praticando o princípio de amar a Deus acima de todas as coisas. A gente vê lá no Sermão da Montanha, Jesus explicando, não andeis ansiosos com o que haver de comer, de beber, de vestir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Era esse princípio que Jesus estava ensinando, e no Sermão da Montanha, ele já estava ensinando por princípio como deveria ser na nova. Ele estava explicando o da velha, já falando como tinha que ser na nova. Isso eu não estou falando do versículo de Mateus 23, que Jesus está mandando escriba e fariseu dar o dízimo, não. Porque ali Jesus fala aquilo, mas escriba e fariseu era o quê? Judeu, era israelita, cumpridores da lei, que era um dizimista. O próprio Jesus era judeu, ele era dizimista, cumpridor fiel da lei, foi o maior cumpridor fiel da lei, e ele veio não para abolir, mas para cumprir toda a lei. Então Jesus era cumpridor da lei. Eu não estou pegando nem o mandamento por esse versículo, né? Porque até Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é velha aliança, embora já seja o Novo Testamento na Bíblia. A igreja ela só começa no livro de Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Ali nos evangelhos ainda é a prática do povo judeu. A igreja ela nasce depois da morte e ressurreição de Cristo, no dia de Pentecostes, ela já nasce debaixo da nova aliança. Mas sempre tenha no teu coração, a nova aliança não é terra sem lei. Pelo contrário, se a gente for botar por princípio, vai ser muito mais fácil você pecar do que na velha aliança. E o dízimo é uma das coisas que se inclui nisso daí. Então, se você se sente na tua mente que você é desobrigado a dar o dízimo, ore a Deus, ore o Espírito Santo para abrir teu coração, para tirar a avareza às vezes de dentro de você, para você ter o espírito voluntário de estar contribuindo. E a igreja, né, a denominação, ela tem contas de mensagem para pagar. Então não adianta, não, só vou dar o dízimo uma vez por ano, porque no Velho Testamento era uma vez por ano. Era diferente. Ali ele dava o dízimo do que ganhou o ano inteiro. Então, abre o teu coração para poder estar semeando no reino de Deus. E não se preocupe dessa bênção da semeadura ser aqui na terra, não. Pense em estar juntando tesouro no céu, porque não há nada que você faça para Deus que você não vai receber 100 vezes mais. Assim fala o próprio Senhor Jesus. Então esse é o estudo de hoje. Se alguma coisa não ficou muito clara, ficou alguma dúvida, você pode botar uma pergunta aí, fazer um comentário, que depois eu leio os comentários e tiro a dúvida. Até a próxima.